Louvado seja Deus. Capítulo 2, os vencedores e a cruz. O crente experimenta 3 ressurreições. Ressurreição significa passar da morte para a vida. Como veremos, o crente deve passar por um processo de ressurreição. O normal é que todo crente experimente 3 ressurreições. Toda pessoa humana nasce morta, em pecado. Quando crê, é regenerado, experimenta um novo nascimento. Isto é, a primeira ressurreição pessoal de que já falamos. O Espírito passa da morte à vida quando cremos, mas vem logo uma segunda ressurreição. A alma vai experimentando sua ressurreição na medida em que nos ocupamos menos da carne e mais do Espírito. Na prática, esta é uma ressurreição progressiva na vida do crente, na medida em que caminha com Cristo. Louvado seja Deus. A terceira é a ressurreição gloriosa, a última trombeta quando vier o Senhor, que é a primeira das 2 grandes ressurreições coletivas. E quando será ressuscitado o corpo? Apocalipse capítulo 20, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem autoridade sobre eles, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. A diferença baseia-se em que a segunda morte é condenação eterna, e sofrer dano da segunda morte é só uma disciplina temporária durante a dispensação do milênio. Se alguém não é purificado em sua alma, nesse tempo o será na era vindoura, durante o tempo do reino milenar, para que na eternidade possamos estar com o Senhor e sermos santos como Ele é santo. Há coisas no crente carnal que estão debaixo de maldição, a maldição de Adão, que devem ser tiradas. Agora, quando o Senhor vier de julgar a igreja, tudo isso será mudado, será transformado. Note que Paulo havia sido salvo eternamente quando ainda era um perseguidor da igreja. Após a visão que teve de Jesus Cristo, e ele sabia isso, mas foi chamado a um trabalho específico, não para ser salvo, senão para fazer a obra de Deus e poder entrar no reino. Ao analisar o capítulo 9 de 1 Coríntios, vemos que Paulo se refere a seu trabalho em relação com o reino. No versículo 17, fala que terá recompensa. No 18 fala de galardão. No 24 fala de prêmio. No 25 fala de receber uma coroa incorruptível. A manifestação do reino dos céus será para os cristãos a manifestação de uma recompensa. Não obstante, nos versículos 26 e 27 diz: Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo
a ser desqualificado. Esse de ser eliminado ou reprovado tem a conotação de ser desqualificado, recusado ante o tribunal de Cristo. Não digno de receber o prêmio, ainda que houvesse sido salvo eternamente por graça, mediante a fé em Cristo. Já temos dito que uma coisa é a vida eterna e outra é a coroa da vida. A vida eterna se recebe como um presente de Deus e a coroa da vida depende das nossas obras. A coroa da vida somente a recebe quem for fiel até a morte, o vencedor. Assim também encontramos o oposto à vida eterna, ou seja, a morte eterna. A segunda morte, o que a sua vez é diferente ao dano da segunda morte. Então, em que tempo se recebe a coroa da vida? Quando o Senhor vier, quando nos reunirmos com Ele nas nuvens e começar seu tribunal para julgar a igreja, e se dê início à idade do reino milenar nos céus. E isso se traduz em que o vencedor há de reinar com Cristo no reino de Deus. Simultaneamente, o derrotado, o crente que não é fiel até a morte, ainda que não perca a sua salvação, entretanto não recebe a coroa da vida, senão que durante o milênio a tem perdido e é submetido a sofrer o dano da segunda morte, que pode ser uma espécie de corretivo nas trevas exteriores. Como diz Mateus capítulo 16, 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O homem natural, morto espiritualmente, pela graça de Deus e mediante a fé no Senhor Jesus, recebe a vida eterna. Posteriormente, quando voltar o Senhor, recebe a coroa da vida, sempre e quando for vitorioso, fiel até o ponto de estar disposto a dar sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus!